Bom, o presente ensaio consiste numa tentativa de pensar a questão do ensino da argumentação, assinalando, por um lado, aquilo que considero serem as bases filosóficas da atividade argumentativa. E, por outro, procurando ver a relação que se estabelece entre diferentes formas de conceber a argumentação e depois a dimensão prática que isso repercute em contexto de sala de aula. Também procurarei identificar aquilo que me parecem ser as práticas pedagógicas mais generalizadas, decorrentes quer de visões restritas da argumentação, quer de concepções alargadas da argumentação. E, finalmente, proporei uma sugestão que vai ao encontro da concepção que desenvolvi e a concepção que tenho de argumentação e a que designei como a argumentação na interação. Comecemos então pelas bases filosóficas, ou, dito de outra maneira, pelos pressupostos e pelas características que configuram uma situação de argumentação. E este termo, para mim, em termos conceptuais, é importante. Situação de argumentação. Porque poderia parafrasear o filósofo Ortega y Gasset, também a argumentação é sempre a argumentação e a sua circunstância. E isto é importante, poderia remeter para a questão da definição aristotélica da própria retórica, com a ênfase em cada caso particular, e, portanto, remete para esta ideia de circunstância, para esta ideia de contexto, para esta situação do aqui e agora situacional. Bom, então vamos tentar começar pelo mais geral, e poderíamos dizer, em termos gerais, da argumentação, que ela se encontra ligada ao uso da palavra que, por sua vez, é constitutiva da nossa humanidade e é médium da nossa experiência de sentido enquanto seres no mundo. A linguagem é frequentemente vista como um instrumento, portanto, uma dimensão instrumental. Mas, na realidade, a linguagem assinala a condição hermenêutica da nossa existência enquanto humanos. No fundo, somos abertos à compreensão e à interpretação e, através delas, desta abertura ao sentido, procuramos ter uma visão do mundo, articular o mundo com sentido. Bom, isto numa primeira abordagem, mas convém agora começarmos a estreitar esta ideia de argumentação, porque, de facto, eu falei da argumentação falando da linguagem, mas a realidade é que nós fazemos muitas coisas com a linguagem e argumentar é apenas uma delas. Talvez para avançar nesse estreitamento do conceito, talvez valha a pena relembrar o velho mito fundador da argumentação, que Christian Plantin recorda desta maneira, e passo a ler uma passagem do livro dele, um livro chamado Argumentação. Todas as ciências humanas têm os seus mitos fundadores. Os da argumentação estão certamente entre os mais antigos, uma vez que remontam ao século V a.C. Conta-se que nessa época a Sicília era governada por 2 tiranos que expropriaram terras para as distribuírem pelos seus soldados. Assim que no ano de 427 a.C. uma insurreição derrubou a tirania, os proprietários espoliados reclamaram as suas terras, originando processos sem fim. Foi nestas circunstâncias que Corax e Tísias teriam composto o primeiro método raciocinado para falar perante o tribunal, ou seja, noutros termos, o primeiro tratado da argumentação. Eu estou a citar esta Plantin e esta recontar do mito fundador da argumentação, porque ele mostra que na base da emergência da argumentação estão questões de justiça. A argumentação, de facto, surge neste mito como um dos elementos de um dispositivo criado para tentar decidir de forma não arbitrária e com a justiça possível. Mais precisamente, ela surge num quadro dialógico que estipula que as partes em dissensão devem ser ouvidas
e devem ser consideradas nos seus argumentos para fins de ajuizamento e decisão por parte de um terceiro, de um auditório, neste caso, de um juiz. Ora, desta matriz, importa reter a ligação entre argumentação, justiça e racionalidade. De acordo com este mito fundador da argumentação, ela acaba por aparecer como um método dialogado de discernimento, de formação de juízo fundamentado e de influência na atribuição de razão. Por outro lado, há que assinalar a indissociabilidade da argumentação com o dispositivo retórico-situacional, do qual fazem parte as características da situação em que o argumentar ocorre, com todos os seus constrangimentos, neste caso a situação do tribunal. Temos ainda a assinalar perspectivas em confronto, portanto, registando-se aqui um desacordo que conduz a uma questão que tem de ser abordada e dirimida. E, finalmente, a ideia de auditório, que encarna a função de avaliação feita por outros que não os que têm iniciativa argumentativa em causa própria, e a ideia de influência, neste caso, influenciar de modo a fazer prevalecer a decisão no tribunal. Portanto, ligação entre argumentação, justiça e racionalidade, dispositivo retórico-situacional, sempre presente, perspectivas em confronto, a presença de um auditório e a ideia de influência. Importa, contudo, reter estes aspectos elencados, na medida em que eles, por um lado, remetem para um conjunto de aspectos cuja desarticulação desfigura a complexidade do fenómeno em apreço, como acontece, por exemplo, com a definição instrumental e descontextualizada, mas ainda assim banal, da argumentação pela finalidade de influenciar e persuadir. E, por outro lado, permitem compreender as razões pelas quais a amplitude do estudo da argumentação oscila entre conceptualizações bastante restritas e conceptualizações muito alargadas. Muitas vezes o que é que acontece? Acontece que vão buscar um destes aspectos e focam-se nos destes aspectos e tomam, digamos assim, a parte pelo todo. Mas convém ver esta questão das concepções restritas e das concepções alargadas de argumentação. E avançaria para mais um ponto, começando justamente por me referir às concepções mais restritas da argumentação. E aqui, neste caso, até irei falar de campos de argumentação. Portanto, nesta parte das abordagens mais restritas da argumentação, é usual falar-se em campos de argumentação, nomeadamente no nível epistémico, para identificar áreas de atividade ou do conhecimento que têm procedimentos e critérios de validade próprios, ou, dito de outra forma, cuja instituição dita constrangimentos técnicos e epistemológicos específicos aceitos pela comunidade que os representa. A argumentação lógica, a argumentação jurídica, a argumentação publicitária, a argumentação política, a argumentação científica, etc. São exemplos de abordagens em que a argumentação é submetida e também é condicionada aos cânones socialmente aceitos e legitimados da atividade ou disciplina em questão. Nesses casos, o conhecimento da disciplina e a sua configuração paradigmática é fundamental para argumentar nos seus termos e com os seus recursos. No fundo, trata-se de definir previamente as regras do jogo e funcionar dentro dessas regras. Quanto mais for formalizado o dispositivo retórico-situacional em que o assunto é enquadrado, porque de facto é diferente abordar um assunto do ponto de vista do senso comum ou do ponto de vista de um especialista de uma determinada área disciplinar. Portanto, quanto mais formalizado é esse dispositivo retórico-situacional, mais necessário se torna o domínio de conhecimentos e de procedimentos específicos. Para questões especializadas e perante um auditório de especialistas, os parâmetros de avaliação das argumentações gira sempre em torno de critérios pré-estabelecidos, que importa conhecer se quiser ser escutado. De outra maneira, é-se banido dessa comunidade, não se é ouvido. Por outro lado, são esses índices de formalização dos dispositivos retórico-situacionais que podem, através do estabelecimento de pressupostos aceitos e indiscutidos e da construção de uma linguagem específica,
conduzir a uma construção argumentativa da demonstração. Desta forma, em muitos contextos, a validação de algo exige que isso seja considerado como demonstrado, sem margem para qualquer dúvida razoável, dir-se-á na gíria do direito. De qualquer forma, de acordo com esta perspectiva, argumentar insere-se num jogo com regras pré-definidas e obedece a procedimentos próprios. E, obviamente, o ensino da argumentação passará, nesta perspectiva, por uma iniciação a modos de argumentar típicos do campo em questão. Estamos no campo jurídico, enfim, como é que muitas vezes se argumenta nesse campo? Estamos noutro campo, no campo da engenharia, bom, como é que se argumenta, ou até se quisermos dizer, que tipo de garantia temos de apresentar para caucionar os nossos raciocínios? De uma maneira geral, o esquema de Toulmin é aproveitado para este tipo de ensino da argumentação. Mas que tem muito a ver com aquilo que é aceito por uma comunidade e que, portanto, pode servir de fundamento às nossas inferências e aos nossos raciocínios, portanto, é uma visão que está condicionada pelo campo e pelo campo temático disciplinar em estudo. Depois temos outra visão restrita, que é que ou fala em mecanismos linguísticos ou fala de incidências também específicas. Assim, por exemplo, temos a teoria da argumentação na língua, d'Anscombe e de Ducrot, e eles procuram mostrar que a argumentação é própria ao funcionamento da própria língua. E, portanto, na própria língua nós encontramos em ação mecanismos argumentativos. E é restritiva porque, justamente, confina a argumentação a um mecanismo linguístico, quando a argumentação, de facto, não está na língua, embora possamos detectar mecanismos argumentativos na língua. Bom, abordagens restritivas e fragmentárias são ainda aquelas que escolhem um foco de análise, por exemplo, o ponto de vista cognitivo, o ponto de vista discursivo, o ponto de vista lógico, o ponto de vista social, enfim, uma incidência muito limitada. Tais abordagens também são restritivas porque consideram a argumentação menos na sua dimensão existencial, e este vai ser um dos pontos que eu aqui vou enfatizar. Dimensão existencial da argumentação é fundamental. Portanto, menos como na sua dimensão existencial do que como um conjunto de técnicas e procedimentos suscetíveis de análise, explicitação e catalogação. Ou seja, põe muito mais a tónica na análise do produto do que no desempenho interativo das pessoas, dos argumentadores. Bom, isto é só duas pinceladas ou três passagens por concepções restritas, porque, de facto, penso que é importante ir para um ponto de vista mais global e não ficar tão restrito a estas modalidades. Não quer dizer que estas modalidades não tenham a sua importância e não possam ter a sua produtividade pedagógica, mas não vamos confundir isso com a argumentação no sentido mais amplo. E o meu ponto de vista, justamente, não pretende considerar a argumentação a partir de uma condição aplicada e epistemologicamente delimitada, ou de incidências específicas, mas sim indagar no plano alargado, filosófico, pela sua relação com a condição existencial dos humanos, no plano da ação, e perante o problema da escolha e da organização e assunção perante os outros das nossas preferências. E foi, aliás, por isso que, mais acima, ligamos a argumentação ao sentido de justiça, à racionalidade, à articulação da coexistência e ao viver uns com os outros. Não se trata, para mim, tanto de saber o que é que podemos fazer com a argumentação, ou para que ela serve, é a tal visão instrumental, mas sim indagar pelas dimensões existenciais a que ela corresponde. E é aí que encontramos as suas bases filosóficas. E também existenciais, digamos assim. Portanto, e volto a referir, estas bases filosóficas enquadram-se no valor de um ter razão que procura reconhecimento social. Afinal, quem é que não quer ou quem é que não gosta de ter razão?
na aliança entre as ideias de justiça e de razão e nos poderes retóricos da linguagem. Tudo isto, portanto, a argumentação em todos estes parâmetros, tendo a ver com a questão existencial por excelência, que é de saber quem somos e onde queremos estar. Porque este onde queremos estar tem a ver justamente com as posições e a argumentação tem a ver também com o posicionamento. Bom, mas como vimos acima, encontramos abordagens restritivas da argumentação, pela sua aplicação e especificação em função de áreas de conhecimento previamente delimitadas. O facto é que encontramos também visões generalizadas da argumentação que convém agora considerar. E, portanto, este terceiro ponto será sobre as concepções alargadas de argumentação. Uma das concepções mais alargadas de argumentação é que, no fundo, parte da ideia de que comunicar implica argumentar. Portanto, nestas concepções alargadas, não se trata propriamente só de raciocinar para resolver uma questão colocada num âmbito específico ou para ver um determinado raciocínio num campo específico, com todos os requisitos técnicos que isso envolve, nem sequer de escrever propriamente procedimentos, mas de associar a argumentação ao próprio ato comunicativo. Com efeito, circulam concepções tão amplas que no seu extremo conduzem àquilo que designo como pan-argumentativismo, ou seja, a ideia de que a argumentação está presente em qualquer fenómeno de comunicação humana. Esta visão alargada da argumentação tem no seu cerne, ou no cerne da sua conceptualização, as noções de orientação e de sentido. Construir um sentido para alguém, dar e ver de determinada forma, produzir certas imagens ou representações para serem lidas por alguém, é, deste ponto de vista, argumentar. Para os teóricos que assim pensam, a argumentatividade é inerente à comunicação e, portanto, é possível sempre fazer uma leitura argumentativa da comunicação. Jean-Blaise Riz sintetizou bem esta perspectiva quando escreveu: comunicar as suas ideias, cita assim de cor, é sempre pouco ou muito argumentar. Portanto, esta visão valoriza a dimensão da composição, que inclui a questão da expressão e das operações que o discorrer implica, enfatizando a ideia de que falar e o dar a ver que é inerente ao falar nunca é neutro, mas sim modelado na sua direção pela argumentatividade. Esta construção pode ser analisada e é esse o principal foco do analista da comunicação discursiva, que, por exemplo, se interessa muito particularmente pelo par explícito-implícito. E muitas vezes por tornar explícito o que está apenas implícito. No que diz respeito ao ensino da argumentação, esta concepção desemboca na ênfase dada à composição do discurso. Composição do discurso argumentado. Assumindo-se aquele esquema tradicional de um discurso sobre um tema polémico, a explanação de um assunto em questão, a colocação em equação de várias perspectivas, a apresentação de argumentos a favor e contra, e, finalmente, a elaboração de uma posição devidamente fundamental. É aquilo que, de maneira geral, se diz que é um pequeno ensaio, não é, em que se aborda a questão, se vê por várias perspectivas, e, portanto, este é um esquema muito usado. E abordada nesta perspectiva, a argumentação valoriza o momento propositivo de expressão fundamentada de um ponto de vista, ou de uma opinião sustentada por razões ou argumentos. É isto que ela valoriza. Volto a dizer, o momento propositivo da expressão fundamentada de um ponto de vista ou de uma opinião sustentada por argumentos. Embora a dimensão dialógica da linguagem esteja presente, por exemplo, na antecipação de objeções ou na refutação de posições com as quais não se concorda, trata-se, contudo, de um exercício que se aparta da argumentação enquanto interação, a qual se pauta pelo confronto de pelo menos dois argumentadores e na qual a crítica do discurso de um pelo discurso do outro se dá pela alternância de turnos de palavra. Dito de outra maneira, ela privilegia o lado da composição e da expressão em detrimento da dinâmica do confronto, através de turnos de palavra, e do respectivo responder a partir da escuta do discurso do outro. Bom, mas há outra visão alargada, e essa visão alargada
eu tentei sintetizá-la da seguinte forma: onde há argumentos, há argumentação. Não é? E, de facto, muita gente parte da noção de argumento para chamar a isso, onde encontra argumentos, uma argumentação. No fundo, a argumentação torna-se aqui uma estrutura comunicativa que visa influenciar o outro através do recurso a diferentes tipos de argumentos. Existem tipologias que permitem identificar e classificar argumentos, existem esquemas argumentativos que podem ser caracterizados e os argumentos tanto podem ser considerados entre muitas classificações, do ponto de vista lógico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista do ethos ou da credibilização. E torna-se assim possível dissecar o discurso e as estratégias argumentativas, percebendo de uma forma crítica os meios usados para dar força ao discurso. Também, nesta visão, a dimensão analítica é privilegiada em detrimento da dinâmica performativa da interação argumentativa. Saber analisar e interpretar um discurso argumentado é, de facto, um exercício que potencia as capacidades argumentativas, mas não deixa, sem dúvida, de fora muitos dos aspectos essenciais relativos ao que faz com que alguém seja um bom argumentador. Dito de outra maneira, as competências analíticas e interpretativas não fazem o bom argumentador, cuja presença numa situação de argumentação, na qual está submetida à pressão imediata do discurso do outro, é decisiva, nomeadamente até no processo de inventar, no sentido de encontrar as melhores ideias mais apropriadas e mais oportunas. O analista pode analisar e interpretar fora do aqui e do agora do episódio argumentativo e, além do mais, não tem de tomar propriamente posição ou de participar de um confronto. Ora, é isso que acontece numa situação de argumentação. Mais do que analisar e interpretar, é preciso saber-se quem é, onde se quer estar e achar importante ter a iniciativa de interagir quando se registra um conflito de interpretações e de posições. A isto acresce que, em grande parte, as situações de divergência, ou em situações de divergência, as pessoas optam, muitas vezes, por não argumentar, contornando o confronto, contornando a conflitualidade. Ou seja, muitas vezes as pessoas preferem ficar cada um na sua. Bom, vamos agora passar a um novo ponto, a que eu chamei rumo à dimensão existencial da argumentação. E se não é duvidoso que as questões de interpretação requerem que se esteja atento à argumentatividade inerente ao discurso e que a capacidade de desconstruir a filigrana de que se tece esse discurso potencia uma postura crítica, isso não implica, contudo, assumir desde logo o papel de argumentador e partir para uma tematização e um aprofundamento da divergência. Ora, faz muita análise, o ensino da argumentação fica muitas vezes reduzido a uma questão de saber analisar e interpretar, mas não uma questão de saber argumentar. É isto que me parece e que eu procuro aqui inverter, chamando ao tema a questão da dimensão existencial da argumentação. Dizia também que há muitos meios para gerir a divergência e a argumentação é apenas uma das vias possíveis. É preciso ter consciência disto. Seguramente não é a via mais fácil, nem sequer, na minha opinião, é assim tão usual. No entanto, ela torna-se emergente quando essa divergência nos atinge e nos põe em causa existencialmente e pessoalmente. E quando o benefício do silêncio nos enreda numa cumplicidade com a qual não só não nos revemos, como essa cumplicidade se figura intolerável, injusta, indesejável. Ou seja, para que uma situação de argumentação aconteça, é preciso que, de algum modo, os participantes tenham interesse no assunto em questão, sendo um dos focos geradores desse interesse o facto de algum modo, nos sentirmos implicados, acharmos que o assunto nos diz respeito e de não podemos deixar passar em branco, ou seja, permanecer em silêncio. Há uma frase de Pamela Benoit que eu gosto bastante e que sublinha este aspecto que referi, dizendo o seguinte, e cito: o guião da argumentação requer que aqueles que interagem considerem as suas posições como uma oposição. Se esta pré-condição não é satisfeita, uma argumentação não pode ocorrer.
Uma segunda pré-condição afirma que a argumentação deve ser merecedora do investimento requerido para concretizar o guião. Esta pré-condição nota que a argumentação não ocorre em todas as situações em que se observa um desacordo. Fim de citação. Portanto, podemos dizer que o desacordo é condição necessária, mas não suficiente, para que um episódio de argumentação aconteça. Podemos, contudo, registar numa comunicação, numa conversa, numa troca verbal, aquilo que designo como afloramentos argumentativos, entendendo estes como momentos em que se torna visível a divergência, que, contudo, não é levada à discussão. Existem, por outro lado, muitas estratégias discursivas e retóricas para levar, ou pelo menos tentar fazer com que o outro faça do assunto uma questão e que a leve ao plano da argumentação. Se a argumentação é uma prática da discutibilidade levada a cabo no plano de uma razoabilidade dialogal, e a razoabilidade é ouvirmos uns aos outros, o facto é que as pessoas frequentemente recusam ou se dispõem a entrar nesse plano. Essa é, aliás, uma das razões pelas quais existe uma constante articulação entre retórica e argumentação. A linguagem é inescapavelmente retórica, mas tanto pode proporcionar a abertura a situações de argumentação, como pode vedar-lhes o caminho. Michel Mayer, por exemplo, designou como retórica negra o gesto de varrer o problemático para debaixo do tapete, apresentando como solucionado ou irrelevante o que poderia ser alvo de discussão e de argumentação. Irei passar para um penúltimo ponto, que é justamente ensino da argumentação, existência e risco. E voltando então ao tema do ensino, penso que a maior parte das práticas pedagógicas atuais, o ensino da argumentação, mais do que estar virado e norteado pela ideia de argumentador e pela performance da polémica confrontacional episódica, está essencialmente focada e virada para as competências analítico-discursivas do leitor e do intérprete, ou então em modos de raciocinar com pressupostos disciplinares bem estabelecidos. Mais do que incidir sobre situações de argumentação, foca-se em discursos argumentados. Embora considere essas dimensões importantes, e portanto não estou de maneira nenhuma a pôr de lado, estou aqui a querer enfatizar um outro lado que não deve ser esquecido, perdão. Parece-me, contudo, que o ensino da argumentação não deve descurar o foco na performance argumentativa, que remete, antes de mais, para um jogo entre discurso e contradiscurso, para tomadas de posição numa situação de interdependência discursiva, tomadas de posição nas quais cada um se expõe no plano pessoal dos seus valores preferenciais e assim se define a si mesmo perante os outros. De certa maneira, sem esta dinâmica de risco, que é uma dimensão enfatizada por muitos autores como uma dimensão fundamental da argumentação, a situação da argumentação perde a sua autenticidade. E refiro a ideia de risco não apenas pela exposição de si à crítica que a apresentação das posições aos outros acaba por implicar, refiro também aqui a ideia de risco, porque nós podemos ter de acabar por rever as nossas posições iniciais. Podemos ter o desconforto de ter de mudar as nossas ideias. Com efeito, as posições apresentadas numa situação de argumentação não têm de permanecer estáticas. Pelo contrário, a situação de argumentação só dura enquanto houver margem de progressão no que diz respeito ao assunto em questão. De outra maneira, só haverá momentos de confronto sem abertura propriamente à argumentação, ou seja, sem que se leve a cabo a tematização e o aprofundamento da divergência. Bom, vou entrar então no último ponto, que designei como praticar o debate e refletir sobre ele para teorizar a argumentação. Portanto, vou concluir o presente ensaio, no qual procurei, no fundo, esboçar e agenciar algumas ideias, espero que eventualmente relevantes para a questão do ensino da argumentação, sugerindo que a prática mais consonante com as exigências performativas da interação argumentativa em contexto de sala de aula
mas ainda assim nunca perdendo de vista o significado existencial do argumentar, parece-me ser a promoção organizada de debates a partir da estipulação de um assunto em questão, um assunto problemático, eventualmente aproveitando assuntos fraturantes, polémicos atuais. E nesses debates deverá haver partes em oposição, ou seja, com pretensões ou posições diversas, e um auditório que no final decidirá qual das partes verá atendida à sua pretensão. É claro que também nesta situação deve ser explicado aos alunos que o dispositivo de justiça inerente à argumentação requer que as partes sejam ouvidas e que argumentar uma posição com a qual não se concorda se insere na atribuição de papéis estipulados pelo dispositivo, de forma a contribuir para uma equidade de tratamento entre as partes, para um espírito pluralista e para a compreensão do que é lidar com situações de conflitualidade. Isto porque muitas vezes algum aluno poderá dizer, mas eu não concordo com esta posição. Ok, mas é importante que alguém dê também voz a essa posição e o papel de uma argumentação pode ser dar voz justamente a uma das posições, mesmo que não seja eventualmente a nossa. Nós temos de ser capazes de ver pelo outro lado. Bom, num segundo momento, os alunos e os professores deverão refletir sobre o debate realizado e, através desse meio, teorizarem em que consiste a argumentação. Eu acho que esta prática é a prática melhor, é pôr as pessoas a fazer e depois pôr as pessoas a pensar e a tirarem as suas ilações. Desta reflexão poderão, entre muitas outras, surgir perguntas como: as partes ateram-se ao assunto em questão? Souberam manter padrões de civilidade no tratamento recíproco? Os turnos de palavra foram respeitados? E outros procedimentos que existissem e que foram estipulados para o debate foram seguidos? Quem é que geriu melhor a sua imagem e a sua presença durante o debate? Os argumentos e razões que foram trazidos a público foram os mais oportunos e relevantes? Porquê? Produziram-se contra-discursos refutativos? Foi usada a antecipação de objeções? Quem demonstrou conhecer melhor os argumentos da outra parte? Quem estava melhor preparado para debater o assunto em questão? Quem produziu alegações mais robustas? Houve alguma que fosse decisiva? Qual e porquê? Que estratégias argumentativas e que recursos retóricos podem ser identificados nas intervenções dos participantes? Por exemplo, houve critérios deliberados, por exemplo, na ordenação dos argumentos apresentados? Houve recursos a analogias fortes que permitissem trazer os argumentos mais à proximidade das pessoas, bem como de outras figuras retórico-argumentativas? Bom, outra pergunta é: ficou a consciência de que as questões argumentativas são ambivalentes e que a sua resolução não é uma questão de verdade ou de falsidade, mas de opção? Portanto, estamos a falar do domínio do preferível por determinadas respostas em detrimento de outras? Tornou-se clara a eventual dificuldade em decidir ou tomar posições sobre condições de incerteza? E, por outro lado, compreendeu-se que a premência de produzir a própria decisão é também um fator que torna essa decisão suscetível de ser influenciada? No fundo, que ilações tirar da natureza da racionalidade das interações argumentativas? A partir daqui, muitas outras questões se podem colocar. E, se tal for o caso, isso significará, provavelmente, que os alunos terão começado a compreender a importância, a complexidade e a preponderância existencial que a argumentação pode adquirir nas nossas vidas. No fundo, alargando seguramente os nossos horizontes intelectuais, possibilitando aprofundar uma civilidade mais atenta à dimensão axiológica e ética da convivencialidade e ao escalonamento de preferências valorativas que, fazendo-nos optar, revelam também quem somos e onde queremos estar. Muito obrigado pela vossa atenção.